Olá meus caríssimos inscritos, hoje eu estou trazendo a parte 1 juntamente com uma parte nova, da obra do protagonista que reencarnou como uma árvore. O tempo da parte nova estará na descrição, e se vocês quiserem a continuação, deixe o like e comente. Então sem mais delongas, apreciem o conteúdo. Em uma exuberante floresta intocada, uma forte luz emerge iluminando uma enorme parede rochosa de um cânion. Um pequeno coelho que estava ali perto, logo tem sua atenção direcionada para aquela luz. Luz essa que havia sido emitida por uma árvore que continha em seu centro, uma esfera roxa com duas coisas que se assemelham a olhos, e também outra coisa que se parecia com uma placa de madeira. Então de repente esses tais olhos brilham, e a esfera do centro da árvore começa a tossir, e dizer que irá morrer engasgado. Em seguida essa árvore questiona onde está e diz que aquele lugar não é sua casa. Após também questionar o motivo de estar no meio do mato, a árvore vê uma abelha indo em sua direção e entra em pânico. Porém ela logo se acalma e questiona que tipo de sonho estranho é aquele, e começando a usar a palavra ele, podemos deduzir que essa árvore é alguém do gênero masculino. Essa árvore então fala que talvez porque ele esteve muito ocupado, esse tipo de sonho estranho está acontecendo, então agora ele irá apenas continuar dormindo, e provavelmente ele irá acordar desse sonho. E agora é mais do que confirmado que essa árvore é uma pessoa que foi reencarnada ou algo do tipo, pois algum tempo depois, essa pessoa que pensava estar sonhando, percebe que está claramente acordada, e grita que ela virou uma árvore. Essa pessoa então fala que só podem estar brincando com ele, pois isso é loucura. Para tentar descobrir o que está acontecendo, a árvore fala que a única coisa de que se lembra é de ter bebido água, e então logo se desespera ao lembrar que após isso ela se engasgou até ir de arrasta para cima. Essa pessoa questiona se ela reencarnou, e também porque a sua reencarnação foi em uma árvore. Após isso ele fala que por conta das coisas que geralmente acontecem nas histórias, ele gostaria de ter reencarnado como um irmão mais velho e legal que possuía um harém. Porém agora ele nem tem mais os seus 4 membros, e enquanto é mostrado a imagem de um homem que aparentemente era essa árvore quando ela era humano, a árvore fala que sem as mãos ele não consegue nem levantar peso, e triste com a sua atual situação, a árvore questiona o que fez de errado. E se por acaso não tem como mudar isso, após esse questionamento, ele percebe que árvores não deveriam ter olhos, porém ele possuía uma visão de tudo ao seu redor. O homem-árvore então fala que a altura do cânion onde está deve ser mais de 100 metros, e que ele se sente preso entre duas montanhas. O protagonista então começa a analisar a sua situação, e percebe que ele possui 50 galhos, porém ele só consegue mexer um. Em seguida o protagonista diz que até agora ele só ouviu uivos de monstros, e que se eles quiserem machucá-lo ele não vai conseguir se defender. E então comicamente enquanto se imagina todo acabado, o protagonista fala que se um pica-pau estiver de olho nele, ele morrerá facilmente. A seguir ele avista um avião no céu, e raciocina que talvez ele ainda esteja no mesmo século. Mas então após duas abelhas ficarem fazendo muito barulho com o bater de suas asas, o protagonista usa o único galho que ele consegue mexer, e rapidamente elimina as duas dizendo que elas são muito irritantes. Após o protagonista ficar feliz por ter feito um double kill, surge um alerta sonoro dizendo que ele eliminou duas abelhas, e que por isso ele ganhou 0,2 pontos de evolução. Em seguida uma janela de sistema aparece e ele finalmente consegue algumas informações. Seu nome é Yuzio, ele agora é uma árvore salgueiro mutante, a sua longevidade está atualmente em 0,1 de no máximo 20 anos. A sua habilidade é galhos mutantes, e ele possui duas passivas. A primeira é que ele diariamente ganhará 0,1 ponto por receber luz solar, e a sua segunda passiva é que ele ganhará diferentes quantidades de pontos de evolução, baseado no poder das criaturas que ele eliminar. E atualmente ele está com 0,2 pontos de evolução. Após ver seus status, o protagonista fala que Yuzio é o seu nome de quando ele ainda era humano. O sistema então pergunta se o protagonista quer usar os seus pontos de evolução, porém ele não responde imediatamente, e começa a raciocinar sobre as formas que ele foi capaz de ganhar pontos. Depois de raciocinar o Yuzi descobre que no momento os pontos só poderão ser usados para fortalecer os seus galhos, e sentindo que em todo lugar existem diferentes tipos de perigos, ele imediatamente usa todos os pontos para o fortalecimento dos seus galhos. Após esse upgrade o protagonista agora é capaz de usar 3 galhos, e depois de ficar feliz que agora ele pode se defender melhor, o Yuzi avista uma colmeia e imediatamente começa a atacar as abelhas dizendo para elas se tornarem seus pontos de evolução. Na cena seguinte meio mês havia se passado, e o protagonista estava muito confiante, pois ele conseguiu fortalecer os seus 50 galhos. O Yuzi então vê uma pedra grande e decide testar a força dos seus galhos fortalecidos.
E para fazer isso o protagonista junta todos os seus galhos e lança um poderoso ataque em direção à pedra, porém os galhos não atingem o alvo, porque eles não têm alcance suficiente, mas em compensação o protagonista descobre uma nova tática de ataque, pois a movimentação do ar que foi gerada pelo golpe conseguiu destruir um pouco da pedra. Em seguida o Yuzi decide colocar essa nova tática em prática. Ele deixa os inimigos subestimarem a distância de seus galhos, e então elimina eles com um movimento. Após isso o protagonista fala que faz metade de um mês e que ele já está bem maior, e que uma árvore normal não cresce tão rápido quanto ele. O Yuzi também fala que consegue sentir suas raízes absorvendo energia, e que é óbvio que ele está com medo de não poder fazer nada além de ficar parado naquele lugar, porém ele ainda consegue ficar mais forte, pois ele absorve energia mais rápido do que outras criaturas, e também porque ele tem algo que os humanos não possuem, que é duração. O Yuzi diz que ele não fica doente, e nem fica cansado, e que agora o seu limite máximo de vida é de apenas 20 anos, então com os pontos de evolução ele continuará crescendo, e algum dia, ele poderá virar algo como a árvore do mundo. Na cena seguinte o protagonista fala que ele não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa comer, e não precisa mais pensar em nenhuma dessas coisas, e que ele só está começando o único caminho para se tornar um deus, e isso é muito incrível. Após falar essas coisas, o Yuzi de repente escuta piados, e descobre que tem um ninho com filhotes de pássaros na copa da sua árvore, nesse caso na sua cabeça. O protagonista lembra que alguns dias atrás ele quebrou um galho que estava bloqueando a luz do sol, e raciocina que naquele momento esse ninho deve ter caído sobre ele. Após esse raciocínio os pássaros defecam sobre o protagonista, e ele pensa que eles devem ser falcões peregrinos, que são bestas ferozes de tamanho médio. O Yuzi continua e fala que o tamanho de um falcão peregrino adulto é de por volta de 41 a 50 centímetros, e que suas asas têm por volta de 1 metro. E eles também voam por volta de 271 a 360 km por hora, e que os leopardos chegam a no máximo 120 km. Em seguida o protagonista fala que aquele mundo está preenchido de ar mutante, o que é totalmente diferente do mundo de sua vida passada. Então de uma forma maliciosa, o Yuzi fala que ainda falta para ele uma habilidade de ataque aéreo, e que se ele conseguir domesticar esses falcões peregrinos para ajudá-lo, ele terá mais poder naquele mundo. Na cena seguinte, depois de mostrar a verdadeira aparência do protagonista de costas, revelando que a imagem anterior do homem malhando não era dele, o Yuzi diz que desde que o seu problema chegou a esse nível, ele não pode mudar nada, e que essa é a dificuldade de uma segunda vida. Porém desta vez, não importa o quão perigoso aquele mundo é, ele dará o seu melhor para sobreviver. Após isso então é mostrado alguns lobos tempestade, um exército de formigas enormes, uma aranha rainha, uma cópia estranha do King Kong, e por fim, uma cobra machado de guerra, que estava causando uma bela destruição por onde passava. A cena então muda para um coelho selvagem que estava correndo por uma trilha, e depois por alguns galhos de árvores. Mas ele logo é eliminado pelo protagonista que ganha 0,6 pontos de evolução, deixando ele com 0,9 no total. Ele pegou esse coelho para alimentar os filhotes de falcão peregrino, que devoram o animal de uma forma devastadora. E isso foi tão intenso que até fez o protagonista achar que era uma forma nojenta de se comer, o que acabou deixando ele com vontade de vomitar. Após isso Yuzi recebe a notificação do sistema de que ele ganhou mais 0,1 ponto de evolução, deixando ele agora com um ponto inteiro. Depois de ficar animado com essa informação, o protagonista pensa que agora que os seus 50 galhos estão fortalecidos, a próxima coisa que ele precisa fazer é fortalecer as raízes, e depois seu tronco. O sistema então aparece mostrando que ele tem 50 galhos fortalecidos, e também que ele tem 9 raízes e um tronco que não estão fortalecidos. A seguir o Yuzi lembra que ele só precisava de 0,1 ponto para fortalecer cada um de seus galhos, e que para cada uma das raízes ele precisa de um ponto inteiro para fortalecê-las, ou seja, 10 vezes mais a quantidade necessária para os galhos. Com isso o protagonista apenas raciocina que isso só significa que as raízes são mais importantes. A seguir o Yuzi fica animado ao imaginar se agora ele poderá viajar livremente após o fortalecimento de sua raiz, porém logo sua alegria muda após ele aceitar o fortalecimento do sistema. Porque esse fortalecimento causa uma dor tão excruciante que ele lacrimeja e se debate com todas as suas forças, chegando a quase derrubar os filhotes de falcão peregrino. E então suando o protagonista fala que dói para um baralho, como se fosse uma furadeira que não para. Porém após todo esse sofrimento, o Yuzi fica feliz ao perceber que sua raiz agora é muito grossa.
como se fosse uma cobra Python se movendo livremente, e que esse é o poder dos pontos de evolução. Após isso, o protagonista fala que consegue mover os galhos e raízes livremente, e questiona se também pode mover o seu tronco. Porém, ao tentar sair do lugar, o Yuzi sente uma dor ainda mais excruciante que a do fortalecimento das raízes. Ele então fala para si mesmo esquecer sobre correr, pois ele não consegue nem se mexer. Em seguida, o protagonista pensa que precisa fortalecer mais 8 raízes para proteger o tronco, pois ele é como se fosse o seu coração. O Yuzi também fala que a sua única raiz que foi fortalecida possuía a maior força de destruição, e por isso ele decide manter ela escondida para alguma emergência. A seguir, o protagonista fala que graças a isso tudo, todos os seus pontos de evolução foram usados, e que novamente ele precisa obter mais. Após isso, o Yuzi escuta um barulho nos arbustos, e depois de questionar quem estava neles, ele diz que ativará o seu modo de batalha. Porém, após verificar nos arbustos, ele encontra uma raposa vermelha ferida, e apesar do seu estado, o protagonista fica animado com a sua fofura. Depois de uma verificação para saber se ela ainda está viva, o protagonista diz que a raposa ainda não morreu, porém sua ferida está bem ruim. Depois dele descobrir que a causa foi envenenamento, o Yuzi pondera que a raposa pode até virar pontos, mas ela não irá servir como alimento para os falcões, por conta do veneno que está em seu corpo. Após o protagonista pensar isso, o sistema avisa que os líquidos dos galhos dele pode desintoxicar, parar o sangramento e também recuperar energia. Porém, após o protagonista ficar surpreso por descobrir isso, o sistema avisa que depois de usar esse líquido, o galho perderá os efeitos recebidos pelos pontos de evolução e voltará a ser um galho comum. O protagonista não se importa e imediatamente pensa que depois de curar a raposa, ele a eliminará para conseguir mais pontos. E em seguida também usará para servir de comida para os falcões. Depois do protagonista usar o líquido de seu galho, o sistema avisa que foi detectada uma criatura machucada, e que seus ferimentos estão sendo curados, a ferida está parando de sangrar, e sua energia está sendo recuperada. O protagonista imediatamente fica alegre dizendo que ele se sente como um médico. Após isso, a raposa então se levanta completamente curada, e o Yuzi fala que agora que o veneno se foi, era hora dela virar pontos de evolução. Entretanto, o protagonista para o seu ataque após a raposa com um brilho no olhar, de uma forma fofa começar a se esfregar nele. O Yuzi imediatamente grita para ela não se esfregar nele novamente, e que não era para a raposa achar que iria se livrar disso só porque se esfregou nele, pois ela era um mero ponto de evolução. Mas depois da raposa continuar se esfregando nele, o protagonista não aguenta e fala que ela é muito fofa, e fazendo carinho na raposa. Ele fala que eles pensarão nos pontos depois. Ele então pensa que ela tem olhos como cristais e um pelo muito macio. Porém, logo em seguida o protagonista pergunta o porquê dela estar brilhando tanto, e imediatamente o sistema avisa que por ela ter recebido o líquido do galho, a raposa vermelha agora está evoluindo. Após alguns segundos, a raposa termina a sua evolução, e além de ficar maior, ela também mudou de aparência. Em seguida, o sistema informa que ela é uma raposa vermelha mutante, que tem 3 anos de no máximo 30, seu nível é de iniciante que está na fase 4, e que sua habilidade é olhos charmosos. O protagonista logo fica surpreso com o seu aumento de tamanho, e também que o pelo dela agora é como se fosse fogo. A seguir, o protagonista vê o status da raposa, e decide verificar o dele também. E depois de olhar seus status, o Yuzi percebe que ele subiu um nível em seu ranking após evoluir a raposa, e agora ele é um iniciante na fase 9. Após isso, em pensamentos, o protagonista constata que ele é 5 níveis mais forte que a raposa, e que a sua essência não é só capaz de curar, mas também é capaz de evoluir outras criaturas. Em seguida, logo depois do Yuzi pensar em todos os ranks que ele pode chegar, o protagonista fala que sente que a sua vida de árvore acabou de começar um caminho para se tornar um deus naquele mundo, e então ele questiona a raposa vermelha, o motivo dela ter corrido até chegar naquele lugar, e descobre que ela foi caçada por humanos por conta do alto valor de seu pelo. O protagonista então se lembra que o ferimento dela parecia ter sido feito por uma flecha, e pensa que nesses últimos dias ele não se preparou para interagir com humanos. Em seguida, o Yuzi pensa que isso é infeliz, e que ele não pode conhecer humanos que sejam ruins, pois ele pode ser tratado como uma árvore demônio, e então eles tentarão eliminá-lo. E é por esse motivo que ele só poderá agir depois que ficar forte o suficiente. E por enquanto ele irá apenas agir como uma árvore discreta. Após o protagonista pensar tudo isso, a raposa se esconde pois 2 garotas estavam se aproximando. Uma estava carregando um balde de água, e a outra estava carregando uma cesta de frutas. Depois de perceber as garotas, o Yuzi esconde a esfera que é seu rosto,
e questiona o porquê de humanos estarem indo até aquele lugar. A sua pergunta logo é respondida depois que uma das garotas fala para seu falecido pai que elas estão lá para vê-lo. Após o protagonista ficar surpreso por descobrir isso, as garotas deixam as frutas na frente do Yuzi, e também acendem um incenso para rezar pelo pai delas. Já o protagonista pensa que nunca imaginou que o pai dessas garotas estivesse enterrado embaixo dos seus pés, e ele também pensa que o pai delas deve ser suas raízes agora. E eu particularmente acho que com isso o protagonista quis dizer que o pai delas virou nutrientes para as raízes dele, mas continuando, no exato momento que o Yuzi estava questionando o porquê dele estar sentindo que tem alguma coisa estranha, um pouco afastado tinha uma cobra verde observando eles. Em seguida uma das irmãs fala que já chega pois ela quer uma maçã, e a outra um pouco irritada questiona o motivo de tanta pressa. A irmã responde que de qualquer forma o pai delas deixaria ela comer aquela maçã mesmo, já o protagonista que estava se escondendo só torcia para elas irem embora. Porém uma das irmãs puxa a outra falando que elas precisam tomar um banho. Após ouvir risadas o protagonista abre seus olhos devagar, e então a cena muda para as irmãs, onde uma delas que já estava dentro do lago, manda a outra entrar logo. A segunda irmã então tira suas roupas e entra na água. Já o protagonista fica bastante irritado porque tem uma árvore atrapalhando a sua visão, e por isso ele não consegue ver as garotas se divertindo no lago. Para contornar essa situação ele decide se mover. Porém novamente ele sente uma dor horrível e só consegue ficar xingando. Após algumas horas as irmãs finalmente vão embora, e em pensamentos o Yuzi fala para elas nunca mais voltarem. Entretanto as duas se viram e uma delas fala para seu falecido pai que elas irão voltar novamente. E isso acaba deixando o protagonista corado. Porém enquanto elas estão indo embora, mais uma vez é mostrado que aquela cobra verde estava observando as duas. Após isso a narrativa informa que se passou uma semana, e que o Canyon, que é um lugar calmo, está cheio de perigo escondido, e então de repente a cena vai para vários falcões peregrinos que estão na fase 3, fazendo um ataque muito bem coordenado em um enorme pássaro, que estava bem confiante enquanto o sistema mostrava seus status. Esse pássaro é uma águia dourada mutante, que atualmente está com 2 anos de um total de 60. O seu talento de força vital é um grito que pode explodir os tímpanos da presa, suas garras afiadas podem facilmente pegar uma presa terrestre, e suas penas douradas são fortes como metal. Após a revelação de seus status, a águia dourada usa o seu poderoso grito para atacar os falcões, porém de alguma forma a raposa vermelha, que agora está na fase 4, surge por trás da águia e dá uma poderosa mordida. Mas isso infelizmente não foi o suficiente, pois a águia consegue se desvencilhar, e em seguida pega a raposa com a sua enorme garra, e leva ela com tudo para o chão. A seguir, com a raposa muito ferida, a águia decide finalizar ela. Porém os seus sentidos se voltam para algo muito mais perigoso, que nesse caso, era o protagonista. Ela então rapidamente toma a decisão de atacar ele. Entretanto a águia descobre que o protagonista não é uma presa fácil, pois ele usa aquele mesmo ataque que ele havia testado na pedra anteriormente. Após isso o sistema informa que ele eliminou uma águia dourada iniciante na fase 7, e por isso ele ganha mais 70 pontos de evolução. Em seguida o protagonista pensa que nessas 2 semanas, o crescimento dos falcões peregrinos tem sido bem mais rápido, por conta dele começar a usar o líquido de seus galhos. Líquido esse que ele agora passou a chamá-lo de essência da vida. O protagonista então agradece a todos dizendo que eles fizeram um bom trabalho, e pensa que a raposa vermelha também ficou ao seu lado após ser salva. Ele continua e pensa que durante essa semana inteira, aquela águia dourada esteve atormentando o céu, sempre tentando atacar o protagonista. E agora que ele finalmente conseguiu eliminá-la, ele precisa esconder sua aura, pois aquela águia deve ter sido atraída por esse motivo. O Yuzi também pondera que apenas uma águia dourada de nível 7 já é problemática. Então que se vier um animal do mesmo nível que o dele, ele será eliminado. Então por isso ele precisa ficar mais forte, pois com certeza naquele Canyon existe uma criatura que pode eliminá-lo, e por esse motivo ele também precisa ser cuidadoso. Continuando a história, após o protagonista dizer que precisa ser mais cuidadoso e também que ele deve ficar mais forte, o Yuzi fala que não é somente ele, mas os seus companheiros animais também precisam se tornarem mais fortes, e por isso, com determinação o protagonista pensa que agora ele só tem 70 pontos de evolução, e que ele pode se tornar ainda mais forte. O protagonista continua e pensa que ultimamente 8 falcões peregrinos alcançaram o nível 3 de iniciante, e a raposa vermelha alcançou o nível 4, e ele se pergunta como eles irão se parecer quando chegarem ao próximo estágio. Em seguida o protagonista começa a distribuir a sua essência da vida para seus companheiros.
dizendo que felizmente eles trabalharam bastante naquele dia, e para receber essa essência, comicamente os animais ficam até parecendo viciados cracudos, porém o momento de descontração é interrompido por um ataque repentino, que foi lançado em direção ao protagonista, e esse ataque foi tão sinistro que levantou uma poeira acima do canyon. Após a poeira se dissipar um pouco, o sistema alerta que uma raiz e alguns galhos foram destruídos, e logo é revelado que quem fez isso foi uma cobra machado de guerra que conseguiu pegar parte do corpo do protagonista. Em seguida, Wilzy pensa que 26 galhos foram destruídos, e agora só sobrou 24 para ele usar. O protagonista então pensa que ele nem sentiu seu inimigo se aproximando, pois estava imerso na vitória contra a Águia Dourada. Porém ele logo raciocina que na verdade não foi isso, e sim que a bastarda daquela cobra consegue esconder a sua aura. A seguir, o Wilzy com raiva manda o sistema mostrar o painel de atributos da cobra, e descobre que ela é uma cobra machado de guerra iniciante que está no nível 9. O seu talento é ser capaz de esconder completamente a sua aura, e os seus talentos especiais são lâminas e presas fortes que conseguem perfurar chapas de aço. E por fim, sua cauda é como um machado que pode cortar qualquer coisa. Após o protagonista gritar que ela está no nível 9, ele pensa que isso é um problemão, e questiona o porquê desse idiota ter encontrado ele naquele lugar. A raposa vermelha então rugi com a intenção de atacar, pois naquele instante ela se lembra de algum momento onde aquela cobra quase a eliminou. Já a cobra decide comer o pedaço de árvore que ela cortou do protagonista, e ao ver isso Wilzy fica muito preocupado. Porém, por algum motivo, a cobra não gosta desse pedaço do protagonista, e irritada joga ele no chão. A seguir, para proteger seus companheiros, Wilzy manda a raposa vermelha e os falcões peregrinos se esconderem atrás dele, e em seguida a cobra desfere um ataque usando o machado de sua cabeça, que novamente levanta muita poeira, e após a sua dissipação, a cobra fica surpresa que o protagonista conseguiu bloquear o seu ataque usando duas raízes, uma que ele já possuía, e outra que ele fortaleceu momentos antes do ataque atingi-lo. Em seguida, o Wilzy fala que isso é uma merda, e pensa que essa cobra é muito forte, porém logo grita que não era para a cobra subestimá-lo, pois ele também estava no nível 9, e que se a combate corpo a corpo, ele não tem medo dela. Após isso, a cobra decide atacar novamente, porém dessa vez ela usa sua cauda, e para impedi-la, o protagonista gasta um ponto de evolução para fortalecer mais uma raiz, e usa elas para prender o pescoço e a cauda da cobra. Então, com um semblante de ódio, Wilzy manda o sistema fortalecer todas as raízes que ainda faltam, e em seguida, agora estando com todas as raízes fortalecidas, elas se espalham por todo o local, e o protagonista, segurando a cobra ainda mais forte, decide mirar na barriga dela, dizendo que essa era a sua chance, e ainda com ódio ele manda a cobra se mancar e que era para ela sair do território dele. O protagonista então consegue desferir um golpe concentrado de suas raízes bem na barriga da cobra. Ela até chega a cuspir ketchup, porém isso não foi o suficiente para causar um dano fatal, apenas deixou uma pequena rachadura. Em seguida, vendo a cobra de uma forma imponente, o protagonista pensa no que tem de errado, pois a cobra pode facilmente cortá-lo, mas ele por outro lado não consegue nem perfurar o corpo dela. Entretanto, depois de ver a cobra encarando ele, o protagonista pensa que não pode demonstrar medo, e que ele precisa liberar uma forte intenção assassina para intimidar o seu inimigo. E é então que, após ele bater as suas raízes por todos os lados, a cobra, que ainda tinha ketchup escorrendo pela boca, decide recuar depois de ver a intimidação que o protagonista fez. Após ela ir embora, o Wilzy murcha e fica todo acabado, e então fala que pensou que poderia ter sido eliminado naquele momento. Então os falcões peregrinos e a raposa vermelha chegam fazendo perguntas que só o protagonista entende, e ele responde que está tudo bem e que eles não precisam se preocupar, mas se referindo à cobra, ele também pensa que deixou aquele bosta escapar, e que ele com certeza vai ser uma ameaça. Após isso, o protagonista continua e pensa que o motivo disso ter acontecido é porque ele é muito fraco, pois é difícil ficar forte em tão pouco tempo. O Wilzy então logo pensa que a cobra machado de guerra irá ficar mais forte depois que conseguir eliminá-lo e pegar a sua energia, e por conta da sua condição ele só pode ficar parado naquele lugar esperando. Então por isso ele morrerá se não fizer nada. O Wilzy continua e pensa que está tudo lascado, pois caso ele fortaleça as suas 8 raízes à força, o seu núcleo irá se despedaçar. Mas é então que o sistema aparece perguntando se ele deseja usar 10 pontos para evoluir para o próximo nível, e por um momento o protagonista acaba ficando sem reação, mas logo grita que era como ele havia pensado. Depois do estágio iniciante, muda para Rank 1, depois Rank 2, 3, e assim por diante.
Mas então o protagonista fica sério e diz que todos esses níveis são fortes, mas enquanto imagina uma árvore sinistra, o Will-Z fala que ele precisa ficar mais forte do que isso, porque ele não quer dar de cara com outra situação como a que acabou de acontecer. O protagonista então rapidamente clica no sim, e a evolução começa. E enquanto aos poucos vai mostrando a sua transformação, o protagonista fica falando para não parar de evoluir, para ficar mais forte, para poder viver naquele mundo onde os fracos morrem. Começa com uma árvore grande, e não para de evoluir. Após o protagonista falar essas coisas, a sua evolução termina, e além da mudança de aparência que não foi tão grande assim, o sistema informa as suas maiores mudanças. Ele agora está no rank 1, e a sua longevidade aumentou de 20 para 200 anos. Em seguida o Will-Z fala que os seus galhos que foram cortados cresceram de volta, e que seu corpo está maior. Os seus animais então se aproximam, e ele primeiro analisa a raposa vermelha. Ao analisá-lo, o protagonista vê que ela agora é uma iniciante no estágio 7, e depois de também analisar os seus 8 falcões peregrinos, ele vê que eles agora são iniciantes no estágio 5, e com essas análises o Will-Z fala que, ao que parece, eles foram afetados pela luz da sua evolução, o que significa que as suas mudanças também irão afetar os seus companheiros. A seguir o protagonista manda os seus 8 falcões peregrinos irem em busca da localização da cobra machado de guerra, e vendo eles partirem, o protagonista fala que a velocidade deles se parece com a de uma bala, e agora talvez eles consigam furar facilmente o corpo de uma águia dourada, semelhante a que eles enfrentaram anteriormente. Em seguida o protagonista sente a energia do seu corpo se espalhando, e então pede ao sistema para mostrar o seu painel de status novamente, pois como agora ele chegou ao rank 1, os seus talentos e atributos devem ter aumentado. Porém, antes de poder verificar os seus status, ele escuta alguém pedindo por socorro, e logo vê as duas irmãs correndo enquanto tem uma enorme poeira atrás delas. O protagonista fica preocupado e questiona o porquê dessas duas irmãs terem voltado novamente, e seu questionamento rapidamente é respondido, pois ele descobre que o motivo da correria delas é por conta de uma enorme manada de diferentes criaturas que queriam pegar as duas a todo custo. Uma das irmãs então questiona outro motivo deles estarem perseguindo elas, e a outra fala para não perguntar, pois ela também queria saber. Já o protagonista sabe exatamente qual é o motivo disso, que é por conta da luz da sua evolução, pois para essas criaturas ele deve ser como uma pílula espiritual, assim como a águia dourada pensava, e também como a cobra machado de guerra pensa, e irritado com isso, enquanto libera uma poderosa aura, o protagonista pensa que isso não significa que eles podem sempre tentar comer ele, e então quando um javali estava prestes a pegar as garotas, ele é acertado por algo que levanta bastante poeira, e após essa poeira ser dissipada, as irmãs veem que foi a raposa vermelha que salvou elas, e depois das garotas ficarem com medo do olhar intenso que estava estampado no rosto da raposa, os animais restantes começam a ir para cima da raposa vermelha. Porém eles são atacados pelos falcões peregrinos que chegaram para ajudar, e após uma das irmãs questionar se a raposa e os pássaros pequenos vieram para salvá-las, a outra pensa no porquê dela estar sentindo como se aquilo fosse uma guerra entre animais. Em seguida o protagonista pensa que os animais inimigos não se atrevem a chegar mais perto, e então manda a raposa vermelha e os falcões peregrinos retornarem para perto dele, pois agora era sua vez, e ele iria deixar todos esses atrevidos saberem com o que estão lidando. Então, após retirar todas as suas raízes do solo, o protagonista diz que irá eliminar todos eles, e depois de mais uma vez as irmãs entrarem em choque depois de verem o Will-Z, o protagonista determinado manda todos os animais inimigos atacarem eles juntos, e eles fazem exatamente o que o Will-Z falou, e vão para cima dele com tudo. Entretanto, logo em seguida o primeiro a ser eliminado é um animal que possivelmente era um leopardo mutante, e após essa eliminação, o protagonista, com ketchup em seu rosto e em suas raízes, sinistramente fala que irá transformar todos eles em seus pontos de evolução. A seguir um hipopótamo mutante vai para cima do Will-Z rugindo e quebrando o chão, mas ele rapidamente é eliminado pelo protagonista, que não estava de brincadeira. E ao fazer isso ele recebe uma notificação do sistema dizendo que ele ganhou mais 50 pontos de evolução por eliminar o hipopótamo. Em seguida o protagonista começa a acabar com todos os animais mutantes, e vai ganhando muitos pontos por isso. Ele ganha mais 10 pontos de evolução por eliminar um rato mutante. Ganha mais 30 pontos por um rinoceronte mutante, ganha mais 20 pontos por uma girafa mutante, também ganha mais 40 pontos por eliminar 2 javalis mutantes. Só que então um morcego mutante usa sua agilidade para desviar dos ataques das raízes do protagonista, e em seguida usa um ataque sonoro nele, porém o protagonista não é afetado.
e ganha mais 10 pontos por eliminar esse morcego mutante. Em sequência ele tenta atacar uma espécie de vaca mutante, e sim, isso é uma vaca. Entretanto, de alguma forma o animal consegue bloquear o seu ataque, chegando a ficar com as suas veias saltando. O protagonista então fala que a vaca mutante conseguiu bloquear o seu ataque, e por isso parece que ele não precisará eliminar todos, e que ele pode deixar alguns que sejam fortes para ele educá-los mais tarde. Então, após o protagonista capturar a vaca e mais alguns animais que ele educará para serem seus subordinados, ele diz que eliminará o restante. E a seguir começa a fazer exatamente isso. Após algum tempo só sobraram os animais capturados, e o protagonista diz que a próxima coisa a se pensar é no que fazer com as duas irmãs que desmaiaram depois de presenciarem quase tudo o que ocorreu. Então, pensativo, o protagonista diz que se deixar elas irem embora, o seu segredo já era, e se eliminá-las ele vai virar a árvore demônio. E também, se um aldeão descobrir que duas pessoas estão desaparecidas, vai acabar atraindo mais pessoas. E aí até o exército irá mandar gente até a sua localização, e comicamente o protagonista pensa que a pior coisa que poderia acontecer seria ele ser comprado e levado para um zoológico, onde as crianças iriam rir dele, e chamá-lo de árvore feia. Mas logo o protagonista pensa em algo e fala que se ele fizer isso será um sucesso. Algum tempo depois as irmãs acordam e se assustam quando veem o protagonista próximo a elas. Ele então começa a usar uma de suas raízes, e as duas acham que seria para atacá-las. Porém, na verdade, o protagonista usou para escrever algo, que as duas ficaram em choque ao ler o que foi escrito. O protagonista então começa a suar e pensa que elas precisam acreditar que o pai delas virou um salgueiro. Ele continua e pensa que elas devem acreditar pois ele salvou suas vidas. Mas então, pensando na possibilidade de isso não dar certo, o protagonista pensa que só restaria uma opção caso isso acontecesse. Porém, a seguir, após uma das irmãs tremer os lábios, ela grita para o protagonista questionando qual era o nome dela, mas logo muda de ideia e na verdade pergunta qual é o maior segredo dela. E como não existia a menor possibilidade do protagonista saber disso, ele resolve pedir ajuda ao sistema, e é então que um painel surge informando que a primeira irmã se chama Rexiao Ling, que tem 14 anos de idade, e ela gosta de um garoto chamado Ernui, que é de uma vila vizinha. Já o nome da segunda irmã é Rexiao Qingyi, que também tem 14 anos de idade, mas a sua história é que ela abandonou a escola para trabalhar, e ela fez isso para poder cuidar do seu avô e da sua irmã. Após descobrir tudo isso, o protagonista escreve no chão o nome do Ernui, e isso deixa a Xiao Ling muito envergonhada, e ela logo tenta dizer que não gosta dele para sua irmã que estava olhando estranho para ela. Após isso seus olhos começam a lacrimejar enquanto ela fala que só havia dito isso para seu pai. Já o protagonista começa a usar seus galhos, e pensa que quando ele estava entediado ele fez um par de presilhas, mesmo sem saber o porquê disso. O protagonista então coloca as duas presilhas no chão, e pondera que as pessoas sempre têm sentimentos especiais por quem já se foi, elas sentem medo e também saudades. Wilzy continua e pensa que é fato que o pai das garotas está enterrado embaixo de suas raízes, e nesse exato momento, após o protagonista pensar isso, surge uma cena que ao que parece é uma lembrança. Nessa cena que é bem rápida, o pai das garotas, que aparentemente estava muito doente, apenas pede para Xiao Qingyi cuidar do avô e da irmã dela. Após isso o protagonista pensa na possibilidade de que com o passar do tempo, talvez sem querer a alma do pai delas possa ter se fundido com ele. E enquanto faz um carinho na cabeça da Xiao Qingyi, o protagonista pensa que desde o início ela teve que cuidar da irmã e abandonar a escola, e por alguma razão ele fala obrigado, e pede desculpas por deixar tudo isso para ela. E obviamente depois de ouvir essas palavras de uma árvore que ela agora realmente acredita ser seu falecido pai, a garota cai em prantos. E até mesmo os animais aparentemente sentem os sentimentos daquele momento. Após algum tempo, agora mais à vontade, a Xiao Qingyi começa a conversar com o protagonista. Ela fala que esses 2 meses foram inesperados. No mês passado um avião foi atacado por um grupo de corvos, e após a sua queda, nada foi deixado nele. Ela continua e diz que no mar gigante, tem uma mancha escura que devorou um barco inteiro, e que os inteligentes dizem que o ar daquele mundo tem uma estrutura desconhecida, e que é essa estrutura que está fazendo as coisas vivas do mundo evoluírem. Ela também fala que no leste essa estrutura é conhecida como energia espiritual, e que no oeste ela é conhecida como magia. A seguir o protagonista fala que nunca pensou que tanta coisa poderia acontecer no mundo exterior, e a Xiao Qingyi diz que pensou que tudo isso era fake news, mas sorrindo a garota fala que agora ela acredita que é verdade. Após o protagonista ficar corado depois de ver o doce sorriso dela, ele pensa que se sente culpado,
mas logo fica sério ao ver que a outra irmã, que é a Xiao Ling, está levando pedaços de carne para alguns lobos que estão presos em uma jaula que o protagonista criou. E após os lobos se recusarem a comer e ficarem rosnando enquanto demonstram agressividade com relação à garota, a raposa vermelha surge atrás dela. E em seguida lança um olhar tão sinistro que os lobos rapidamente ficam dóceis. A garota então fica feliz. E chamando a raposa vermelha de Xiao Hong, a Xiao Ling fala para a raposa que ela é incrível, pois graças a ela, os lobos estão comendo obedientemente. E presenciando essa cena, o protagonista pensa que a Xiao Ling trata a raposa vermelha como se ela fosse muito familiar. Em seguida o Yuzi, um pouco preocupado, fala que esses 4 lobos foram apenas capturados. E mesmo assim a Xiao Ling se atreve a brincar com eles. Porém o protagonista logo se tranquiliza e diz que a raposa não deixará nada acontecer. Ele então fala que além dos 4 lobos, uma garça branca e um macaco teriam dado um problemão se ele não tivesse pendurado eles com seus galhos. E ao contrário desses animais, o protagonista nota que a vaca é bem tranquila, tão tranquila que a Xiao Qingyi já estava tirando um cochilo em cima dela. Porém com certeza o mais problemático de todos é um porco-espinho que o protagonista capturou. Ele fala que esse animal é uma dor de cabeça, pois ele fica se debatendo e fazendo muito barulho. Em seguida o protagonista fala que alguns desses animais devem ser da África ou do sul da Ásia. E por isso ele então questiona o motivo deles estarem naquele lugar, mas o protagonista logo diz que depois lida com eles, pois naquele momento ele tem coisa mais importante para fazer. E depois de dizer isso, Yuzi manda o sistema abrir a sua janela de status. E como muita coisa dela já foi falado outras vezes, eu vou apenas dizer as coisas novas que ele obteve. O protagonista está atualmente com 149 pontos de evolução. Ele agora pode evoluir a sua essência da vida, que é capaz de acelerar a evolução de outras criaturas, e também curá-las. Agora ele também possui um talento chamado de planta de regeneração forte, que o próprio nome já revela ao que se refere. E o protagonista também adquiriu uma habilidade chamada de barreira de neblina densa, que se for juntamente utilizada com outra habilidade chamada alucinógeno, pode criar ilusões usando a névoa. Porém os seus galhos também podem ser usados com essa habilidade, dando a eles o efeito de ilusão. E depois de finalmente terminar de ver todas as habilidades que ele adquiriu, o protagonista fala que agora o seu novo fortalecimento irá começar. É isso aí, meus caríssimos inscritos. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se vocês gostaram do conteúdo, deixem o like e comentem para ajudar o canal. Isso também será um forte indicador de que vocês querem uma continuação. Muito obrigado por me acompanharem. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!